Vocês viram essa agenda toda aí, se tiver gente divulgando nessas caminhadas uma pesquisa que saiu hoje pela manhã, uma pesquisa que, a única inclusive até agora, que coloca Roberto Cidade em segundo lugar, vá lá naquele aplicativo Pardal que você viu mais cedo e denuncie, porque essa pesquisa é irregular, a divulgação dela está suspensa. Essa informação não é da minha cabeça, não sou eu que estou dizendo, foi uma decisão da Justiça Eleitoral no dia de hoje. A gente vai colocar aqui um trechinho dela aqui na tela para você acompanhar, porque aconteceu o seguinte: saiu essa pesquisa hoje pela manhã, mas você tem um prazo, né? A legislação eleitoral, ela traz exigências que precisam ser cumpridas. Existe um prazo, se você registrou a campanha, a pesquisa, melhor dizendo, no TSE no dia 1º, você só vai poder divulgá-la no dia 6. Isso é obrigação, isso acontece em qualquer cidade do país. A referida empresa aqui, a de Castro Comunicação e Marketing Limitada, direto ao ponto pesquisas, esse é o nome da empresa, né, que que fez essa pesquisa aí que foi questionada na Justiça. Eles registraram no dia 18, logo só poderiam fazer a divulgação dessa pesquisa no dia 24. Não dá para dizer que não sabiam disso, porque todo mundo que está nesse negócio sabe, né, que existe esse prazo, que existe uma legislação eleitoral que faz esse tipo de exigência, né? Mas, curiosamente, no dia em que o mais prejudicado, vou usar entre aspas, o prejudicado pelo resultado dessa campanha, daria 2 entrevistas em emissoras de TV aberta, resolveram soltar a pesquisa. Essa é a minha leitura que eu faço, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? A coligação do deputado federal Amon Mandel, candidato à prefeitura de Manaus, a coligação Liberta Manaus, ela entrou no TRE pedindo, né, obviamente, uma liminar para a suspensão da divulgação dessa pesquisa, justamente porque ela não estava ali dentro do que exige a lei eleitoral. E a Justiça acatou esse pedido. Defiro o pedido de tutela de urgência aqui e determino a intimação da empresa para que suspenda quaisquer atividades relacionadas à divulgação da pesquisa de protocolo AM 07279/2024. E quando a gente estava aqui prestes a entrar no ar, essa pesquisa ainda estava divulgada no site da empresa. E não só no site da empresa, em diversos outros sites que replicaram esse conteúdo. Como eu disse, é uma pesquisa que coloca Davi Almeida em primeiro e é a única pesquisa até aqui que coloca Roberto Cidade em segundo, ultrapassando Amon, né? Então, essa pesquisa que traz esse resultado, e é a única, é muito fácil de identificar, ela teve sua divulgação suspensa pela Justiça. E está aqui dizendo que a multa diária de R$5.000 caso a empresa continue divulgando. Ou seja, se amanhã ainda estiver lá no site, ela paga mais R$5.000. Agora, e depois, se continuar, mais 5, né, enquanto continuar descumprindo essa decisão. Agora, essa análise aqui, ela é análise somente liminar, né? É somente para fazer a retirada. Quando for ter a análise do mérito, e aqui é uma situação incontestável, né? Você emite a liminar, mas ainda vai analisar o mérito da irregularidade. Quando isso chegar de fato à análise do mérito, que é o julgamento final desse processo, vai haver uma outra multa à empresa. Certamente, a não ser que reinventem a lei eleitoral, vai ter uma outra multa à empresa, uma multa que é no mínimo de R$53.000 e no máximo de R$106.000. Onde é que eu estou querendo chegar? Que uma campanha milionária como uma campanha para a Prefeitura de Manaus, uma campanha onde sobram recursos, parece que é muito mais vantajoso para quem está a fim de tentar criar narrativas que saem ali da curva, né, do que está sendo colocado por todos. É muito mais vantajoso você divulgar algo equivocado e pagar a multa do que seguir os protocolos, seguir tudo aquilo que a lei diz. É mais uma pesquisa suspensa, já tivemos outras. Hoje mesmo uma pesquisa do IPEM também foi considerada irregular, R$53.000 de multa. Não vai faltar notícia desse jeito daqui para frente, né, Danilo?
Mas para algumas pessoas, me parece que, como você bem sinalizou, a multa é um investimento, né? Exato. Porque depois da divulgação, não significa que as pessoas que tiveram acesso no primeiro momento vão deixar de ter ou saber que houve a restrição. A informação, ainda que não seja oficial, a partir do momento que ela ganha notoriedade, pode ser que ninguém que tenha visto no primeiro momento consiga saber que ela teve autorização suspensa. Não dá para desver, né? Viu, já foi. E é curioso que geralmente as pesquisas, elas contemplam o anseio de quem encomendou a pesquisa, né? Geralmente quem encomendou acaba tendo uma boa posição. A legislação eleitoral sobre as pesquisas, ela não determina que a pesquisa seja divulgada. Se a pessoa quiser fazer só para ela, pode fazer. Não o TRE ou o TSE, eles não vão fiscalizar se as pessoas forem entrevistadas, qual o resultado, se é verdadeiro, se é falso, eles não têm essa responsabilidade. Mas dentro das obrigações, das exigências que são feitas, existe a do registro, que é de comunicar ao TRE, no caso, que a pesquisa vai ser feita, e essa comunicação é feita antes, bem antes. Divulga que vai ser feita e divulga depois que a pesquisa foi realizada, concluída, e tem um prazo para que isso aconteça. Então, é exatamente essas questões burocráticas, são poucas, já que o TRE não tem entre as suas funções a obrigação de fiscalizar se é verdadeiro ou é falso, né? Se as pessoas foram ouvidas ou não, eles não têm essa responsabilidade. Ou a mínima que existe é desses prazos que foram aí questionados por AMON, e que proíbem, nesse momento, da pesquisa ser divulgada, né, do resultado dela ser divulgado. E existe muita preocupação do próprio eleitor, da sociedade como um todo, de que pesquisas eleitorais possam influenciar o resultado do pleito, possam direcionar, e, baseado nisso, muita gente pode ter o voto alterado. Com certeza. Você estava citando, né, dessa questão do TRE não fiscalizar de fato isso, Adriane? O único caminho que tem, e é um caminho que demora, é quando a coligação entra no TRE, solicita os dados daquela pesquisa. Aí a empresa responsável repassa os dados da pesquisa. Aí a coligação vai analisar. Aí depois, se vê uma irregularidade, vai entrar no TRE. Até aí, como a gente fala no linguajar popular, a Inês é morta, né? O estrago já foi feito, já não tem mais muito o que se resolver. A Adriane também comentou que a pesquisa costuma, né, manifestar retratar aquilo que o interesse do contratado. Quem acompanha, inclusive, né, a própria empresa que divulgou aí essa pesquisa, que recebe, e eu recebo, né, no meu e-mail, um e-mail diário aí com uma coleção de notícias ali, você percebe que a notícia, vou usar entre aspas, ela vem justamente nessa mesma sequência aqui, nessa mesma leitura de pesquisa. É uma seleção de notícias para atacar um candidato, para atacar outro candidato e para beneficiar um terceiro, né? Então é muito claro, é muito fácil de fazer a identificação, mas você está falando com uma pessoa que acessa esse tipo de informação, que vai buscar conteúdo, e isso não acontece com todo mundo, né? Não é todo mundo que tem acesso, que recebe a isso, que faz essa leitura crítica. Muitas vezes chega a pesquisa e já, olha, tá assim, já cria uma situação diferenciada. E essa aí você falou que poderia beneficiar terceiros, beneficiaria quarto ou quinto, né? Pois é. Porque nas outras todas pesquisas, Roberto Cidade não configura entre os 3 primeiros. Algumas pesquisas apontam até empate técnico entre Davi Almeida, AMON, Mandel e... O capitão Alberto Neto aparece ali, às vezes. Aparece ali ou não? Aparece, em algumas pesquisas até colocam Cidade em terceiro, mas sempre no empate técnico com o Alberto Neto, né? Nesse contexto. Ou o Alberto Neto mais à frente, umas outras com Cidade mais à frente. Mas é um cenário bem diferente desse que a gente está vendo aqui. Completamente diferente, né? E aí é importante que o eleitor não se deixe levar pelo que as pesquisas, e a gente não está falando só sobre essa pesquisa que teve a divulgação suspensa. A gente falou ontem, inclusive, né, de todas. Sobre qualquer outra, né? Que os critérios para
para escolha do seu candidato sejam critérios pertinentes para você, não necessariamente influenciados por quem está na frente, quem está atrás, até porque as pesquisas costumam errar bastante. É só a gente analisar os últimos pleitos, pessoas que estavam praticamente eleitas, que passaram bem longe disso e, ao contrário, também se deu. É importante ter esse filtro, que o próprio eleitor desenvolva esse filtro não influenciado pelas pesquisas eleitorais. O próprio TRE chegou a conversar com os donos de institutos de pesquisa, antes de divulgar as pesquisas, antes mesmo de começar a pré-campanha, para tentar ter o máximo de idoneidade, para que fosse um período mais tranquilo. Eles não gostaram muito dessa reunião, né? Teve até treta por lá. Treta boa. E agora a gente está vendo aí mais uma pesquisa eleitoral sendo suspensa, a divulgação dela sendo suspensa. Pois é, agora a gente estava falando mais cedo das campanhas que são milionárias. Começaram as prestações de contas ali das campanhas para a Prefeitura de Manaus. Esse processo, ele é contínuo, né? Se você entrar agora no Divulga Cand, e eu recomendo que você sempre faça isso, acesse lá, só digitar Divulga Cand no Google, que você vai encontrar lá e só selecionar a cidade, estado e tudo mais, você consegue ver vários dados ali de doações de campanha dos candidatos. Só que, como eu estou falando, eles vão prestando contas à medida que o tempo vai passando, né? Até quarta-feira não tinha nenhuma prestação de contas ali colocada no site. Agora a gente já tem, dos 7 candidatos, 5 já começaram esse processo de prestação de contas. E são justamente esses 5 que a gente separou aqui, né? Até agora, aquele que prestou contas do maior montante recebido foi o prefeito Davi Almeida. Ele já tem recebido ali para sua campanha quase 4 milhões de reais, 3 milhões e 900 mil reais. Esse valor foi repassado pelo Avante, pelo partido que ele preside aqui no estado, é uma das principais lideranças nacionais do Avante, então é uma aposta muito grande do partido e recebe esse volume de recursos. Não significa que vai receber só isso, deve receber mais ainda ao longo da campanha, mas já está na conta de sua campanha, a conta que é registrada lá no TRE, já está à disposição dele esse recurso para utilizar na campanha. A gente tem aqui logo depois o candidato Marcelo Ramos, que é do PT, que também, como a gente já mostrou aqui, goza de prestígio junto à direção nacional e já recebeu nas contas de sua campanha quase R$1 milhão, 995 mil reais para a campanha. Aí a turma aqui de baixo, eu vou brincar aqui que é a turma do Pix, né? Porque são valores um pouquinho mais baixos, né? A gente tem o Amon Mandel, que ele já tem na sua conta de campanha R$60 mil. E qual é o fato curioso? É que ele recebeu dele mesmo, ele fez a transferência da conta pessoal para a sua conta de campanha. Lembrando que de todos esses 5 aqui, o único que declarou que não vai usar o fundão, né, o fundo eleitoral, aquele dinheiro que é repassado pela União para os partidos e os partidos repassam para os candidatos, ou seja, é dinheiro nosso, ele declarou que não vai usar. Então vai fazer a campanha na base das doações, começou pela doação dele mesmo, repassou R$60 mil para ele próprio. O candidato Roberto Cidade ainda não recebeu nenhum repasse do União Brasil, né, que certamente serão repasses milionários, mas recebeu R$50 mil do próprio pai, né? O pai dele repassou R$50 mil de sua conta para a conta de campanha. E o candidato Capitão Alberto Neto recebeu R$17 mil de doação. Curiosamente, é uma doação de uma servidora do gabinete dele que fez esse repasse dos recursos, né? Nenhum desses repasses, nem o repasse de alguém que trabalha para você, nem o repasse da família, nem o repasse de si próprio é irregular. Tudo isso é permitido. Você só não pode doar mais do que você declarou de imposto de renda. Se você declarou de imposto de renda R$100 mil, você não pode doar para um candidato R$150 mil, porque aí vai dar problema para você, né? Você vai ter que justificar isso de uma forma e pode até encontrar problemas com a justiça. Mas estando dentro daquilo que você tem, né, de recursos declarados ao leão, está tudo certo. Vamos ficar de olho, a gente vai continuar acompanhando para saber, por exemplo, quanto o PL vai mandar para a candidatura do Capitão Alberto Neto. Certamente vai ser um recurso também gigantesco. O Roberto Cidade também vai receber um volume generoso, os outros partidos também devem doar ali um montante significativo para as campanhas. E vamos ver até onde vai aí a arrecadação de recursos do Amon Mandel, já que ele não vai usar esse fundo eleitoral, né? Então, já começou esse momento da gente fiscalizar. Eu queria só aproveitar que a foto dele está aqui,
para a gente dar uma atualizada sobre a questão de tempo de TV, porque isso foi determinado hoje já em reunião lá no TRE. O candidato Roberto Cidade é o que vai ter mais tempo de TV no horário eleitoral gratuito, que começa dia 30, contando inserções e também o próprio programa eleitoral em si. Marcelo Ramos vem na sequência, Capitão Alberto Neto, Davi Almeida e Amon Mander. O Amon tem bem menos tempo, o Amon está na casa dos 2 minutos, né, por dia de inserções e programas. Davi, 7, Marcelo na casa dos 9, Capitão Alberto Neto também está nessa casa dos 9 e Roberto Cidade está na casa dos 14. Muito dinheiro, muito tempo, campanha pegando fogo, né, Adriane? O Amon tem menos tempo, mas vai conseguir falar mais do que beba água, né, dessa vez. Então vai ter um espaço bem maior dentro do que ele teve nas últimas campanhas eleitorais. Davi Almeida se beneficia diretamente do fundo, afinal de contas ele é o gestor, né? Sim. O presidente do partido, para que você entenda bem isso, existe um montante bilionário que é destinado para as campanhas eleitorais. Esse valor começou a ser destinado depois que foi cancelado a doação de CNPJ, né? As empresas não poderiam mais doar porque costumava ter corrupção. Acredite, tinha corrupção. Sério? As empreiteiras, por exemplo, doavam e depois conseguiam obras do nada nas licitações. Então cancelaram isso e se tornou a doação através do fundo eleitoral, do fundão. Quem determina quanto vai para cada um é o presidente do partido, que vai determinar quanto vai. E eu digo que Davi se beneficia porque ele é o responsável pelo partido aqui no Amazonas e também tem grandes chances de se reeleger, né? Já está com o poder na mão, então era bem natural essa destinação maior de verbas para ele. Amon é o único que diz que não vai usar, né? Mas também nem pode doar muito para si, porque existe um limite para essa doação. Agora, qualquer outra pessoa que se sentir motivado em doar, como foi no caso a funcionária do Capitão Alberto Neto, que deve acreditar bastante. Certamente. No seu chefe, que doou 17, foi? 17. 17 mil reais para a campanha. No caso dos eleitores, né, a gente tem um limite também. 10% do valor da renda bruta declarada no imposto de renda do ano anterior. Sim. 10%. Então, não pode exagerar também muito nessa generosidade, porque pode dar complicações para os candidatos ou para si mesmo, né? Porque tem gente que não tem nem renda para declarar no imposto de renda e doa grandes quantidades de repasse. Então, isso ainda existe um crivo dentro da Justiça Eleitoral para os financiamentos de campanha. Só para explicar melhor para o pessoal aí de casa, Adriane, por exemplo, se você fosse doar, você poderia doar quanto? Eu não posso revelar essas informações por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança. Tá certo, né? tá certo. Então, né? então Grandes vamos, né? rendas a gente tem que... Não pode falar, né? Tá certo. A mamãe diz, nunca diga quanto você ganha. Eu não posso lhe perguntar também que você é meu chefe, então... Exato. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.